possamos mostrar a nossa verdadeira personalidade para Jesus, para que Ele possa curar e restabelecer. Eu queria dar uma oportunidade, como eu fiz de manhã, para minha irmã em Cristo, Sumara, que vem me acompanhando. Eu queria que ela falasse algo da parte do Senhor para vocês. Quem não esteve de manhã, queria que conhecessem. É uma serva do Senhor que se dispôs a caminhar comigo nessa empreitada de Acanga e Rio Claro. Nós vamos para Rio Claro amanhã à tarde, vamos pregar à noite e na terça de manhã. Então, Sumara, cumprimento. Bom, ela já falou meu nome, e aqui de cima a coisa é bem diferente, ela lá embaixo de manhã. E também a igreja está bem cheia. Eu queria, em primeiro lugar, parabenizar os organizadores desse evento, que a cada momento, eu cheguei ontem, um pouco que eu tenho visto, tenho me alegrado, tenho visto que o Senhor, mesmo com, às vezes, até dificuldade, mas com amor e o empenho, Ele faz grandes coisas. E de manhã eu falei um pouco sobre a minha jornada e sobre o que Deus tem mostrado para mim. Falei sobre a questão do amor, que está lá em Romanos 8, que nada pode nos separar do amor do Senhor. E a pedido da irmã Maria, eu vou falar um pouquinho mais sobre o meu tempo de militante comunista. Apesar do comunismo já ser uma coisa aparentemente do passado, a gente ainda tem duas grandes nações asiáticas que têm um comunismo um pouco diferenciado e que têm vindo com todas as forças para o mundo todo, a China e a Coreia do Norte. Eu entrei para o comunismo na busca de amor também que eu tinha pela humanidade. Eu não conhecia, não nascia cristão, como já falei. A princípio a teoria me parecia uma maravilha. A teoria parecia que ia resolver o problema da humanidade, que todo mundo podia ser tratado igual, que todo mundo ia ser feliz, que ia acabar a desigualdade, a humilhação, a falta de dignidade e tudo mais. E no tempo que eu estava nesse meio, eu fui uma pessoa bem atuante. Eu fiz piquete em porta de fábrica, bati estudante que era de direito, recebíamos dossiê diretamente de Moscou, joguei ovo, tomate podre no carro, Maluf, quando fui visitar a universidade, e participava de um movimento bem instituído. Tínhamos que estudar Marx, Engels, de uma maneira disciplinada. Viajamos por todo o interior, inclusive cheguei até Bauru, Lins, Marília, como representante discente. Eu estudei na Unesp Rio Claro. Na época meu curso era de 4 anos, acabei fazendo em 5 anos e meio. Os professores me temiam porque dominávamos os estudantes de uma tal forma que, quando a gente chamava uma greve geral, não existia quem acabasse com isso. Mas graças ao Senhor Jesus e a Deus pelo grande amor que Ele tem por nós, eu comecei a perceber o quanto isso era um engano, um encontro, que na verdade não existia nada de amor, que na verdade era tudo uma manipulação. Na verdade eu era só mais uma pessoa
E, na verdade, o marxismo, a grande proposta dele não é igualdade, não é nada disso. É esvaziar o homem, é colocá-lo diante de uma dureza, de uma realidade cruel, onde não existe Deus, não existe esperança, onde você só tem isso que está aqui, que você praticamente não tem um espírito, não tem uma alma, e nada mais interessa no seu a história, a economia. Então, muitos dos professores ainda que atuam na USP, que atuam em vários lugares ainda, fazem suas análises baseadas nisso, no marxismo, apesar de não serem atuantes do ponto de vista político, ainda a mente deles é embotada. Então, é importante que vocês, jovens, que ainda vão entrar em universidades, que ainda vão cursar, que vão ser os futuros líderes, tanto da nação quanto futuros líderes cristãos, prestem atenção, porque isso é um raciocínio muito sorrateiro, muito enganador, que muitas vezes pode entrar, principalmente se vai para a área de humanas, via educação, via história, via ciência. Então preste atenção, porque na verdade isso não traz a felicidade, isso não traz benefício nenhum. Ele só leva o homem ao abismo, à infelicidade, à tristeza. E eu saí disso por causa do amor de uma pessoa que ficou 2 anos orando por mim. Ela viu o testemunho de uma moça ontem, falando sobre os 6 meses que ela suportou em amor uma pessoa difícil. E por 2 anos uma pessoa suportou em amor e suportou. Com as minhas ofensas, eu tinha um prazer enorme em pegar um cristão e ver ele espezinhá-lo, até ver ele chorar, até ver ele acabar com ele. Então, essa pessoa, a única coisa que ela fazia era chorar. Toda vez que ela falava era cristã, eu falava isso e aquilo, ela só chorava e não falava nada. Por 2 anos orou, até que um dia não teve jeito. O Senhor, quando eu vi, já tinha convertido meu coração. A casca caiu. E eu estou numa caminhada até hoje de resgate, de busca e de reestruturação. Eu sei que, como mesmo a Maria falou, o Senhor podia ter naquele momento da minha conversão transformado tudo, minha mente, tudo. Mas o Senhor faz conforme Ele quer. Se tivesse acontecido daquele jeito, eu não estaria aqui hoje, não teria conhecido a Maria, não teria conhecido um monte de gente. O Senhor faz da maneira que lhe apraz. Então, eu só queria frisar, eu tenho falado muito de amor, porque é uma coisa importantíssima para mim. Para vocês terem uma ideia, o meu nível de emoção era tão preso, tão limitado, que eu não gostava de receber um abraço, não gostava de beijar ninguém, e assim, chorar, me emocionar, um motivo de demonstração de fraqueza. Mas, e hoje eu, na verdade, fico até sendo meio chato, porque eu fico frisando muito e dizendo que, assim como fala o Senhor lá em Coríntios, 1 Coríntios, né? Sobre que o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Eu experimentei isso. E eu sei que cada um de vocês deve ter experimentado isso em determinado momento, está experimentando, por isso que vocês estão aqui. Vocês são fruto do amor primeiro de Deus, depois do amor de uma pessoa pela vida de vocês, que se propôs a orar, a interceder, a trazer a igreja de alguma forma. Então, mais uma vez eu digo, que vocês sejam de verdade aqueles que vão levar na sua casa
nos lugares que vocês foram, aqueles representantes legítimos do amor de Deus. Muitas vezes não é fácil, muitas vezes não é fácil amar o outro, mas se você decidir, o Senhor vai caminhar contigo, Ele vai te ensinar. Assim tem sido a minha caminhada. É difícil para mim dizer assim, olha, eu vou amar aquela pessoa, inclusive por essa questão do ser um pouco seca e um pouco com essa dificuldade. Mas o Senhor muitas vezes me mostra e Ele me ensina a amar, que nem Ele está me ensinando a amar todos vocês. Eu não conheço vocês e talvez não lembre do rosto de todos vocês, mas a memória, essa foto, essa multidão vai ficar gravada e eu vou orar por vocês por um bom tempo, com certeza. E o Senhor já está me ensinando a amar vocês. De manhã, enquanto a irmã Maria ministrava, Deus falava ali no cantinho para mim: Sumara, eu amo a cada um deles. Eu amo a cada um deles. Eu sei o nome de cada um. Cada um deles faz parte, está dentro de mim e me pertence. Então, aprenda, amados. Desfrute desse tempo que é pouco. Desfrute desse tempo que é pouco, mas é precioso. Então, é isso que eu tenho para falar com vocês hoje. Amém? Obrigada. Meu coração. E eu quero trazer à memória que você é particular tesouro para o Senhor. De manhã nós falávamos que você não nasceu à toa no planeta, você foi sonhado, desejado pelo Senhor, inserido no ventre da sua mãe, gerado no tempo certo e no lugar certo. Deus pode levar você aos quatro cantos da terra. Ele te prepara, Ele te adestra, te envia. Muitos querem fazer missões nos confins da terra, mas não esperam a preparação do Senhor em Jerusalém. Sem identificar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Deus quer te ensinar a palavra, quer te encher do poder dele. E muitas vezes você está tão emborcado. Depois que alguém se dispuser no final do culto a cantar e a tocar para a gente, desemborca o vaso, vai ser muito bom, porque é o que o Senhor vai fazer nesse processo, nessa noite. Desemborcar o vaso de todo o lixo, de todas as coisas que você se encheu, que estão ocupando lugar inutilmente, para se encher da glória do Senhor. Despojai-vos do homem, diz o Senhor. De manhã nós falávamos um pouquinho sobre quem estava de manhã, que tinha poucas pessoas de manhã. Quem estava de manhã? Falávamos sobre solidão e que Deus é especialista em nos tirar da solidão e que ainda aqui na terra não tenha ninguém para te amar, para
tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada. Foi feita uma pergunta também bastante forte, que eu queria repetir nessa noite. Se Deus te desse somente a salvação, a garantia da vida eterna, de morar com Ele eternamente e um dia ver a face dEle, ter com Ele face a face. Se Deus te prometesse só essa vida eterna e não te desse nada do que você pede na terra dos viventes, você teria razão para adorá-lo, para engrandecer. Você tem intimidade com o Senhor? Ou você vive circunstancialmente? Quando tem, glorifica. Quando circunstancialmente não te vai bem, você murmura, blasfema, fala mal do Criador, desanda a falar daquilo que você não sabe. E por que você tem tanto medo de perder se você não tem nada? Tudo que você tem veio do Senhor, a sua família, a sua saúde, a sua inteligência, o seu raciocínio, todas as coisas materiais que você tem, até a sua própria vida. Foi Ele que te deu. E um dia você, de livre e espontânea vontade, entregou essa vida que você conhece para Ele, para que Ele cuidasse. E dentro da psicologia, que eu trabalho há mais de 20 anos, uma das coisas que mais acordou o ser humano é a perda. E quanto mais você tem medo de perder, mais você perde. A exemplo do Jó, que disse: aquilo que eu mais temia me sobreveio. Jó foi um homem medroso. Eu vou exaltar o Jó, mas ele é exaltado no final do livro de Jó 42. Mas durante a trajetória de Jó, ele era um homem extremamente ritualista e foi muito religioso, a ponto do inimigo pedir para Deus para se andar e tirar dele tudo que ele tinha. Ele queria que Jó blasfemasse contra Deus. Talvez você esteja nesse limite. Mas eu sou tão favorável, Senhor, eu faço tantas coisas para o Senhor na igreja, porque você permitiu que isso acontecesse comigo. E Deus pode responder com toda a categoria, e por que não com você? Deus, justo comigo, o Senhor foi permitir essa fatalidade ou essa adversidade? Jó também fazia rituais para preservar a vida espiritual dos seus filhos, que já eram grandes. Deus diz na palavra que cada um dará conta de si mesmo a Deus. O homem que pecar, esse terá a responsabilidade pessoal, individual e intransferível. Talvez você tenha uma mãe que ora, um pai que ora, ou um pastor que ora, mas a responsabilidade é sua. Cada um dará contas de si mesmo a Deus. E Jó, nessa balada dele espiritual, achava que estava tudo muito blindado, muito seguro. Até que um dia Pedro falou para ele: olha, mataram todos os seus bichos, seus animais, a casa onde estavam os seus filhos caiu em cima deles e todos morreram. E até aí, capítulo 1, 2, ele diz que tirou toda a roupa bonita que ele usava. Jó era um homem muito próspero, muito rico, devia vestir uma roupa muito linda. Tirou a roupa dele, se vestiu de saco, colocou cinza na cabeça e prostrado adorou. Só sobrou a mulher dele do lado dele, que a gente, quando lê, dá a impressão que ela é um estrupício do lado dele, porque ela falava para ele: amaldiçoa esse teu Deus e morre, Jó. Ele mandava ela calar a boca. Desandas, falas como uma louca. Deus deu e Deus tirou. Não vim a esse mundo e não voltarei. Morreu tudo, acabou tudo, só ficou essa voz da consciência e da alma dele. A mulher dele era o reflexo que estava escondido dentro dele. Ele precisava ser desmascarado. Essa casca que o Jó tinha dentro dele tinha que ser arrancada para ele poder enxergar os rituais que ele fazia e o quanto ele achava que já estava garantido
Depois em casa, por curiosidade e também para que você se abasteça das verdades do Senhor através da pura palavra, leia Jó, os 42 capítulos, para você entender. Muitas vezes nós somos assim, religiosos, crentinhos, certinhos, e quando uma coisa acontece fora do nosso controle, fora do nosso comando, nós ficamos de mal daquele que nos deu todas as coisas e que pode fazer novas todas as coisas. Pode transformar em cinza a sua religiosidade, para te dar uma espiritualidade genuína e verdadeira. Olha no capítulo 3 só, vou ler só um pouquinho, só para você ver como que o Jó reagiu quando vieram falar para ele que Deus é soberano. Talvez essa seja hoje a sua maior questão com Deus. Deus, por que você é soberano? Por que você faz do jeito que você quer e não do jeito que eu quero? Porque Ele é Deus e Ele pode ser Deus e soberano, mas de manhã eu também falava que dentro dessa soberania, onipotência, onisciência e presença de Deus, Ele é bom. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre e se renova a cada manhã. Você vai fazer as pazes com Deus nessa noite. A mágoa e essa ferida que infectou o seu coração contra Deus precisa ser curada. Você não tem que pedir para Deus te pedir perdão. Você vai pedir perdão para Deus por ter pensado mal dele. No capítulo 3, Jó amaldiçoa o seu nascimento e lamenta a sua miséria. Depois de tudo que aconteceu, Jó abriu a boca e amaldiçoou os seus dias. E Jó falando disse: pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contaminem-no as trevas e a sombra da morte, habitem sobre ele nuvens, negros vapores do dia o espantem. A escuridão come aquela noite e não se goze entre os dias do ano e não entre no número de meses. Dos meses. Que solitária seja aquela noite e suave música não entre nela. Amaldiçoem aqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para fazer ocorrer o seu plano. Aí, andando um pouco mais por esse capítulo, quando ele pede a morte, versículo 13: porque já agora jazeria, repousaria, dormiria, então haveria repouso para mim, com os reis e conselheiros da terra, que para si edificavam casas nos lugares assolados, ou com os príncipes que tinham ouro, que enchiam as suas casas de prata, ou como aborto oculto, não existiria como as crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do desaforo. Ali está o pequeno e o grande, o servo que fica livre do seu Senhor. Porque se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem, e cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos, que de alegria saltam e exultam achando a sepultura. Olha as perguntas dele: porque se dá luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus encobriu? Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Porque o que eu temia me sobreveio, e o que eu receava a minha polícia. Nunca estive descansado, e nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Ele entrou numa profunda melancolia e não entendeu nada. Não entendeu os propósitos do Senhor, como eu falava de manhã, os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos, e porque nós não temos essa dimensão, nós achamos que está tudo perdido. Talvez você tenha perdido muitas coisas. O ser humano não está preparado
Deus diz para você não vai viver mais de reputação, porque reputação é imagem, é máscara, é aquilo que você constrói para a sociedade te ver e te aplaudir. Deus quer que você viva de honra e de dignidade, isso ninguém arranca de você. Por mais invejosos que existam para invejar a honra e a dignidade que Deus te dá, eles jamais vão conseguir macular isso. Jesus é o modelo para nós. Foi chamado de beberrão, foi chamado de glutão, e falaram que ele andava com as prostitutas. E ele não tinha dolo algum. Quando você não tem dolo algum, não há culpa no cartório, pode falar o que quiser, os 3 lá na pasta, entra aqui e sai daqui. Agora, o nosso amigo Jó, ele pelejou muito na força do braço para entender o que Deus estava fazendo. E no final da história do Jó, Deus deu a ele o dobro das coisas que ele havia perdido. Porque ele ficou mais humilde, mais manso, e parou de falar mal de Deus. Então orou pelos seus muito amigos. Falavam para ele: Jó, alguma coisa você deve ter feito para ter perdido tudo isso que você tinha. E no final foi restituído em dobro. E os filhos que ele tinha, 10, Deus deu mais 10. Porque os 10 que ele tinha, creio que eles estão guardados na glória. Nós um dia vamos conhecer os filhos de Jó que foram mortos naquela destruição. E o Jó viveu 4 dias em 42, capítulo 42. E ele viu a glória do Senhor. Quero ler rapidinho, eu sei que nós não temos muito tempo, mas o capítulo 42 de Jó é a virada do Jó, é aquilo que Deus permite na sua vida e na minha, para limpar e purificar nosso coração de toda religiosidade, de todos os rituais desnecessários. Ame a Deus, adore a Deus, não seja ritualista. Versículo 12 de Jó 42. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, enfim, tudo em dobro. Teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou elas de Késia, Querem e Jemima. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas. E seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. E depois disso viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Deus tem vida longa para nós, que nós possamos durar até o dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E para a maioria que é jovem aqui, Deus está dizendo: honre o teu pai e a tua mãe, porque os seus dias se prolongarão sobre a terra. E honrar o pai e a mãe não é ser tiete do papai e da mamãe e às vezes falar amém para tudo, mas fazer a vontade de Deus. Honra os seus pais. Toda vez que você obedece o Senhor e você se aplica nos seus estudos e você escolhe uma profissão para servir o Senhor e servir a sociedade que você vive, quando você se levanta na força do Senhor para glorificar o Senhor, você honra o seu pai e a sua mãe, porque eles vão ter um orgulho positivo de você. Valeu a pena ter gerado esse filho que os pais vão dizer. Nessa noite é uma noite também de reconciliação. Abre a sua Bíblia no último livro do Velho Testamento, Malaquias 4. Malaquias 4, o último versículo.
Versículos 5 e 6. Eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra de maldição. Todas as anomalias e as patologias da psicologia têm uma raiz. A desconexão dos filhos, do papai e da mamãe, ou muitos históricos de crianças que nasceram sem um ambiente familiar saudável, uma família disfuncional, produz delinquência, produz situações não bonitinhas e tão maléficas que são levadas ao longo da vida adulta. Talvez você tenha tido mesmo problemas com seu pai, com sua mãe, não tenha recebido o amor, o afeto que você merecia receber. Deus, Ele recupera esse tempo, um tempo recorde. E hoje é o dia, Ele diz, que eu fiz para curar você de toda a tristeza e toda a mágoa que seus pais possam ter produzido em você. Eu falava de manhã que o pai e mãe representam Deus no psicológico da criança. Então, se os pais são injustos, a projeção direta com a figura de Deus é que Ele também pode, uma hora ou outra, ser injusto. E a palavra de Deus garante que Ele é Pai amoroso. Nele você pode confiar e mergulhar de cabeça nos braços desse Deus, que diz: ainda que o seu pai e sua mãe te abandonarem, eu, porém, jamais te abandonarei. Você tem o colo do Senhor que te abraça. E você tem o útero que te gera de novo, que é a igreja, onde está o Espírito Santo, aonde os ministérios foram levantados para trazer cura, para restabelecer você, para você funcionar como um ser humano normal. A igreja de Jesus é sem ruga e sem mácula. E se você é filho, filha de Deus, você faz parte da construção da noiva do Cordeiro. E é com essa noiva bem ajustada, curada, restabelecida, conectada no vínculo da paz, que Jesus vai dançar. E no passo de Jesus, Ele vai dançar com a igreja. E a igreja, assim como um casal dança, não sei se você já teve a oportunidade, o cavalheiro é que leva a dama. Se nós estamos conectados uns com os outros, no vínculo da paz, ligados no cabeça que é Cristo, nós não vamos errar o passo. Nós não vamos ser enganados, vamos ser levados para o caminho certo. E podemos cantar musiquinha, caminhando, eu vou para caminhando. É com Jesus a nossa responsabilidade, o nosso compromisso. Eu quero dizer para você, não desanime, porque vai valer a pena. Vai valer a pena. Todo o processo que você passar, por mais fornadas que você já tenha passado, Deus está aperfeiçoando o corpo dele para ter um encontro glorioso com o próprio Senhor. Nós vamos ver Jesus face a face. Se você ainda nem sentiu e nem percebeu a grandeza disso, eu acho que hoje é um bom dia para você pedir para o Senhor enxergar um pouco dessa glória, porque aqui na terra você pode viver 200 anos. Se você for muito cuidadoso, eu não sei se nós vamos ter tanto tempo, mas ainda que você viva há 120 anos aqui na terra, que é esse tempo comparado com a glória que há de vir, com a eternidade. Porque você nasce, cresce e morre. Humanamente falando, você não tem esperança aqui na terra. Mas o que vai fazer você não ter síndrome do pânico, você não ter terrores noturnos, você não andar de medo em medo, se narcotizando com uma série de coisas para esquecer que um dia você vai morrer. O Senhor Jesus disse que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Talvez você tenha surtado, ou esteja prestes a surtar, porque você não tem mais esperança.
Nós somos presos de esperança. A esperança em Cristo é a âncora da nossa alma. Não existe outra âncora que nos sustente. É muito frágil a nossa mente humana. Se eu não estiver estripada nessas verdades absolutas de que eu vou morar eternamente com o Senhor na glória, e Ele me sustenta, e Ele anda comigo todos os dias da minha vida, eu não tenho mais razão. O Senhor quer te dar ânimo e razão para viver. Principalmente você que é jovem, você ainda tem tempo para se arrepender, para se colocar de pé e para dizer: Senhor, eis-me aqui e a minha vida, faz o que tu queres. Nós somos a esperança de Deus também aqui na terra, para proclamar o Evangelho do Senhor. As nações comunistas, como disse a Sumara, a Coreia do Norte e a China ainda vivem debaixo desse regime. E quantas nações islâmicas precisam do amor de Deus? Se você quer ser uma bomba dinamite na cabeça do inimigo, trazer vidas para esse reino eterno, arregimentos, você está convidado pelo Senhor a fazer parte. Como isso se dará? O Espírito Santo te envolverá. Como Maria gerou Jesus no ventre dela, o Espírito Santo a envolveu e Jesus nasceu de verdade, mudou a história em duas partes, antes dele e depois dele. Se você escreve no seu cheque 2013, é porque há 2013 anos algo aconteceu no planeta que os judeus não querem reconhecer, porque o calendário deles é antigo. Mas algo grandioso entrou na terra e fez divisão da história universal e pode fazer divisão na sua história hoje, antes de Cristo e depois de Cristo. Na minha história fez diferença. A pessoa mais tímida do mundo nunca podia imaginar ministrar para muitas pessoas, nunca podia imaginar que Deus me levaria a nações da terra como profeta, como tinha sido profetizado, nunca podia imaginar que um dia entraria na Grécia para pregar os gregos em grego, e um dia isso aconteceu e eu falei: Senhor, verdadeiramente o Senhor é maravilhoso e o Senhor faz onde não tem. O Senhor abre rios no deserto e mananciais na terra. Como isso se dará? Entrega teu coração, o Senhor disse: eu vou encher de amor. Está vazio o seu coração? Ele te abastece. Faz de conta que aqui não é um colégio, mas que é um posto de gasolina do céu, onde ele vai encher você do Espírito Santo. E esse é o dínamos. Em grego, dínamos é uma força descomunal, e a do Espírito Santo ninguém suporta. Por isso que nós falamos que maior é o que está em nós do que está no mundo. Você não vai fazer na sua força. Vai ser leve e suave na sua caminhada. O Senhor disse: se quiser, se meu Deus, comereis o melhor dessa terra. Ainda que Deus tenha te dado um tempo para murmurar e não fulminou você, Deus teve misericórdia de você, a misericórdia dele se renovou de novo nessa manhã, na sua vida. Porque se não for ao Senhor, há muito nós teríamos perecido. Misericórdia quero, diz o Senhor. Deus poupou a sua vida. E se você está vivo é por uma razão. Porque hoje, nos hospitais do mundo inteiro, morrem pessoas a cada segundo. Quantas pessoas morrem no mundo? Nesse momento você está vivo, você está vivo. Há algo glorioso sendo preparado para ser feito através da sua vida na vida do outro. A disposição é sua e o poder é de Deus. Então o que você tem que fazer? Dispõe-te e desce do seu pedestal, do seu orgulho, da sua arrogância de achar que você pode sozinho chegar ao lugar. Jesus diz para nós: sem mim nada podeis fazer, nada podeis fazer, nada podeis fazer. Então a glória é dele. Ainda que o seu ego seja tão poderoso que você se acha tão... O motorzinho do seu eu não vai aguentar muito, por muito tempo. Vai chegar uma hora que você vai pedir um dínamo maior para poder funcionar, para poder atuar na terra, se fazer valer na força do Senhor.
Volta em Romanos 8. Vamos ler Romanos 8. Eu comecei a ler o 31. Versículo 36. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A única pessoa que pode separar você de Deus é você mesmo. Se você não quiser, Ele não vai forçar você, mas Ele gentilmente te convida a fazer parte dessa última comissão, da última colheita na terra. Se quiser, Deus não manieta, não força, não põe cordas no pescoço. Ele só te fala dos desdobramentos do seu egoísmo e do seu orgulho, porque o orgulho precede a ruína e a humildade precede a ruína. E Ele diz: humilhai-vos diante da minha potente mão, e eu a meu tempo te exaltarei. E o orgulho é o câncer do corpo de Cristo. O corpo de Cristo não tem câncer. O câncer precisa ser extirpado do corpo. Ele apodrece o corpo, ele dá metástases e ele destrui todo o corpo. O Senhor não vai permitir câncer no corpo de Cristo. É uma célula que adoece, enlouquece e acha que tem vida em si mesma, e é assim que acontece, porque a síndrome de Lúcifer é o orgulho. E é alguém que se voltou contra Deus e quis ser como Deus. O maior invejoso que já existiu em toda a existência é Satanás. Ele quis ser igual a Deus. Quando nós rejeitamos o poder de Deus, rejeitamos o Espírito Santo, estamos dizendo: eu me basto na minha força, eu não preciso de Deus. Você pode achar hoje que não precisa, mas você foi construído por Deus. Para funcionar você precisa dele. Foi dele que você veio, para ele você vai voltar. Ou então você vai para uma cheira que chama Sheol, que chama abismo, que chama inferno, que é onde vai ficar a escória da humanidade, lixo que não quis glorificar o Senhor. Esse é o juízo que virá sobre os impenitentes. Isso eu não falo para te amedrontar, mas só para te elucidar de que o juízo virá sim sobre os impenitentes. Graça sem juízo é sem graça. Senão você usa a graça para aperfeiçoar aquilo que é espiritual na carne. Deus é bonzinho, não tem problema. Eu fecho o departamento espiritual e entro no carnal e depois entro de novo no espiritual, fica tudo bem. A Bíblia diz: não cocheis entre os dois pensamentos. O espiritual discerne o carnal, o carnal não discerne o espiritual. Se a sua consciência está cauterizada, o Espírito Santo é um passarinho que pode sensibilizar a sua consciência para você discernir o santo e o profano, para que você seja a boca de Deus na terra. Você quer ser boca de Deus na terra? Você quer discernimento? Ele vai iluminar os seus pensamentos, o seu entendimento, o seu coração. Deus é luz e habita na luz. Se andamos na luz como Jesus na luz está, temos comunhão uns com os outros. Não se desconecte do seu irmão. Tenha vida com Deus e com o próximo. Senão você vai ficar isolado, mofado, fungado, cheio de bicho. O isolamento mata. Satanás encontra ocasião para colocar o que ele quiser na tua mente. Mesmo que você não é amado, que você é rejeitado, que você é colocado de escanteio, que as pessoas não amam você.
Queria que você fechasse os seus olhos por um pouquinho de tempo. Eu quero pedir ao Senhor que a sua mente seja levada para ti na obediência do Senhor. Derrama sobre cada mente e cada coração a tua luz, Senhor. Abre os olhos dos cegos, que possamos juntos, Senhor, um dia te adorar, te glorificar e dizer: valeu a pena, Senhor. A tua luz nos iluminou, nos tirou das trevas, nos deu uma razão para existir, uma razão para viver e uma razão para morrer também. Ajuda-nos, Senhor, nessa caminhada. Flua em nós e através de nós. Faça em nós o primeiro, Senhor. E flua a tua glória da nossa vida para o próximo. Que possamos alcançar a muitos, não só em Acanga, não só no Brasil, mas em Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Que muitos te conheçam, Senhor, pelo nosso porte, pelo nosso testemunho, pela nossa integridade, pela ética cristã, Senhor, que o Senhor tanto nos ensina e nos exorta. Queremos ver a tua glória, Senhor, nessa noite, mais e mais, nos nossos corações, no nosso corpo, na nossa alma. Que o nosso espírito venha se regozijar, Senhor, com a tua presença. Tira toda a confusão das mentes, tira toda a ociosidade, todo o abatimento, todo o cansaço. Sabemos, Senhor, que as trevas militam contra os filhos de Deus, mas que nessa noite, Senhor, tudo aquilo que se levanta ou se levantou contra a tua verdadeira sabedoria seja rechaçado no mundo espiritual. Nos levantamos agora, Senhor, como guerreiros. Queremos, Senhor, saquear o inferno, roubar o céu. Queremos andar em parceria, Senhor Jesus. Usa-nos e faz como tu quer nessa noite. Que haja cura, que haja multiplicação dessa cura quando esses jovens, essas famílias, Senhor, encontrarem com seus queridos saindo daqui. Que haja, Senhor, uma multiforme graça e sabedoria em cada um para repartir aquilo que nós recebemos do Senhor. A tua esperança, Senhor, nos fortalece. Sabemos que o Senhor não mente, o Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E nessa noite o Senhor nos reúne nesse lugar para derramar o combustível do céu, o teu amor. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, o amor que não acaba. Nós desejamos o teu amor, Senhor. O amor que cura, o amor que curou as feridas da Sumara, Senhor, e tem curado. O amor que curou a minha vida, que tem curado, Senhor, as minhas feridas. O amor que tem curado as feridas dos líderes, Senhor, dessa igreja, que hoje proclamam o teu evangelho, formam líderes. Quero ministrar, Senhor Jesus, sobre os líderes dessa igreja, sobre os jovens que vieram, Senhor, de outros ministérios, de outras cidades. Que haja, Senhor Jesus, uma unção sobrenatural, algo, Senhor, que venha impactá-los, e que eles possam levar para a sua cidade, Senhor, a tua doce unção fresca, que façam diferença, que, Senhor, sejam o sal da terra e luz do mundo. Ori gebrea graça e melé pasre,endre andrieste, oro sentiri gebrea mas. Santo é teu nome, Senhor. Muda, Senhor, o nosso nome também nessa noite. Nós queremos, Senhor, um caráter novo. Queremos ser chamados de Israel, príncipes e princesas do Senhor. Tira as nossas máscaras, Senhor, e nós queremos nos despir delas. Quantos aqui, Senhor, se chamam tristes, abandonados, enganadores, usurpadores, mentirosos, invejosos? Quantos, Senhor, são como Jacó, que no vale de Jaboque lutou com o anjo do Senhor e disse a verdade a respeito do seu verdadeiro nome?
O Senhor está pedindo para você dizer a sua verdadeira vontade. Não é para mim que você tem que falar. O Senhor ouve todas as coisas e Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Diga o seu verdadeiro nome. E porque você será honesto e limpo com o Senhor, Ele pode te purificar e te trazer um novo nome. O Senhor te pergunta qual é o seu nome. Eu não sei se nós temos instrumentos disponíveis, mas eu gostaria que alguém tangesse para o Senhor um suave cântico de adoração. O Senhor quer fazer coisas novas nos corações. Aleluia. As coisas velhas já passaram e esse tudo se faz novo. Senhor disse: eu não divido a minha glória com ninguém. Tu é a glória, tu é a honra, Senhor. Graças te damos porque o Senhor pode todas as coisas. Tudo te é possível, Senhor. Muitos dizem: será que Deus pode fazer hoje à noite algo glorioso e grandioso na minha história, na minha vida? O Senhor diz: traz à memória que um dia eu mudei a sorte da humanidade. Foi num só dia. O Senhor morreu na cruz, derramou o seu sangue, e aquele sangue é a propiciação pelos seus pecados e pelos do mundo inteiro. A obra da cruz foi feita num só dia. E o sangue dele é intransponível e poderoso até o dia de hoje para mudar a sua história. O que eu não posso fazer por ti, diz o Senhor, só deixar de te amar. Eu